Gostaria de inicialmente agradecer as palavras de apoio, de valor, de reconhecimento, de gratidão do sangue vermelho, do povo dos, abre aspas, os sangues, né, os sangue vermelho, os da raça sangue vermelho da CCB. Vocês têm isso. Vocês gostam, vocês buscam aprender, vocês buscam libertação, vocês buscam nesta dispensação que a congregação sofreu e vocês se identificam com alguns críticos ou reformistas. Que crítico e reformista é diferente. E vocês se identificam com uns, não se identificam com outros, mas buscam conhecimento. E eu percebo uma gratidão nos canais dos demais pregadores críticos, estudiosos bíblicos. Fazer até uma correção que eu falei ontem do irmão Jair, que muitos se esquecem do irmão Jair. Que o irmão Jair não era de estudo bíblico, embora ele fazia estudo bíblico, o negócio dele era listas secretas. Então ele começou pregando as listas secretas dos anciães, ele começou a ter acesso a essas listas, e aí a gente fez um acordo. Eu pararia de falar das listas, depois a gente falou bastante, mas eu ia para a filosofia, para o direito, para a análise da doutrina, do raciocínio. Nós estamos falando aqui em 2003, 2004 já, tá? E o irmão Jair, ele pegou essa linha de listas secretas e tópicos, mas principalmente lista secreta. Ele não foi para dar estudo bíblico. Estudo bíblico, desde o início dessa dispensação, o primeiro que se fala em estudo bíblico e combate nas escrituras, a congregação é o irmão Josafá Agra. Um abraço para os agrarianos, ministério agrariano, um abraço para os reflexionistas, um abraço para os caixistas, um abraço para os adamitas, um abraço para os realistas do Marcos do Real e outros demais ministérios. Quantos, né? Cada um tem o seu ITA. Um abraço para você, que é um ITA na reforma, ou seja, você é alguém, você tem a sua vida, você tem a tua família. O teu ministério não é ensinar os outros. O teu ministério é aprender aquilo que você vê que é melhor para você aplicar na tua vida. Porque você é um sangue vermelho. Você é um ser humano. E na congregação nós temos duas raças. Nós temos o sangue azul e temos o sangue vermelho. O sangue azul é a realeza. Como está aqui, eu coloquei o texto. Isso daqui é público, tá, gente? Isso daqui não é invenção minha, não. Dizer que alguém tem sangue azul significa que essa pessoa pertence à realeza. Durante muitos séculos, a expressão estava tão enraizada que muitas pessoas pensavam que mesmo que tinha sangue azul mesmo, pensavam que ela exprimia uma realidade, que os reis teriam efetivamente o sangue azul. Realeza são todos aqueles que estão
no poder e fazem parte das famílias, é a realeza, é as famílias e é aqueles que casam com pessoas dessas famílias e entra para a família real. Então vai casando com uma pessoa da realeza, ele também vai para a realeza. Isso nós vemos na congregação. Isso partiu do Brás, lá do Bom Retiro, que todas as famílias que casaram-se entre si, todos foram para o ministério, com raras exceções. Então tem um problema na congregação. Quem faz parte da realeza, ele tem sangue azul. Ele não admite que ele aprendeu algo. Não admite que ele aprendeu algo com um sangue vermelho. Se ele chega em qualquer trabalho, qualquer repartição, dentro da igreja, dentro do trabalho religioso, que agora nós estamos falando de direito religioso, nós não estamos falando de Estado democrático de direito, onde a meritocracia é o que vale, e não a cor do sangue, ou ser da realeza, ou ser uma pessoa pobre. O Pelé é de uma família pobre e se tornou um grande futebol. Não porque ele era de alguma família importante, mas porque ele tinha talento. Neymar, Cristiano Ronaldo, né? Que não tinha de quantos jogadores de futebol. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, querido Ronaldinho Gaúcho, que o pai falou que ele tinha que aprender a dominar a bola com o pé, mas depois ele descobriu que o pai falava aquilo porque o pai não tinha dinheiro para comprar um tênis. E olha quem foi Ronaldinho Gaúcho. Eu sigo ele no Instagram, gosto de ver os gols dele. É bonito isso. E no mundo religioso, né? Não, vocês fazem uma comparação com o mundo político, tá? Vocês podem ver que os políticos são os mesmos. Parentes, os empresários, os artistas de novela das grandes redes de televisão, muitos artistas de cinema, eles têm um grupo de amigos e de famílias fechado. Se você quiser conversar com eles, não dá. Dá para implorar por um autógrafo. Na congregação sempre foi assim. Tirar foto com pessoas da realeza é uma glória. Ó, tirei foto com o ancião tal, fui amigo de ancião tal. Nessa turbulência toda eu vou trazer para vocês as memórias de que muitos novatos que estão chegando aqui nesse trabalho de grande valor não entendem, fingem que são bobos, que é o caso do sangue azul, Joel Spina. Joel Spina, eu posso falar assim, irmão Joel Spina, porque eu sempre respeitei ele. Vários vídeos do primeiro canal que foi derrubado por causa da CCB, porque eu tão somente fiz a mesma coisa que aqueles que puxam o saco da CCB fazem. Postei um hino, postei uma foto de um irmão para criticá-lo, a CCB derrubou. E tem alguns hipócritas falsos, entre eles o mais notável, dissimulado e mentiroso e falso profeta, Paulo do canal CCB Sem Reforma, que está ficando rico praticando atos que o crítico praticou e foi tratado como strike. Então eu sempre, desde 2007, eu sempre enalteci a atitude honrosa do irmão Joel Spina, ancião do Texas, nos Estados Unidos, em 2007, renunciou ao ministério na CCB. Ele é um sangue azul. Por quê? Porque é da família Spina. Ora, família Spina é sangue azul. Família Oliva é sangue azul. Família Cury é sangue azul. E não é porque tem alguém que apareceu criticando o ministério da sua maneira, no seu estilo, que é de uma dessas famílias, que eu vou parar de citar as famílias. Até vi um comentário de que eu não cito outras. Cito a minha primeira lista de depotista que eu fiz em 2001, eu citei a família do Santim. Eu não tenho medo de falar da família do Santim, eu não tenho medo do Santim. Eu sei que ela tem advogado, então eu tenho um cuidado com os nobres colegas. Se for da profissão, tenho respeito à profissão. Mas aqui a crítica é ministerial. Santim, para mim, é tudo nepotista. Eles são donos da Zona Leste. Muita gente escreve para mim aqui, meter a boca deles. Eu não faço isso gratuitamente, mas eu critico o nepotismo. Combati o João Santim, certo? Combati
nos tempos do Laércio Santana era mais novo, combati ele. Olha qual o problema. Combato na acepção eclesiástica da palavra. E verdade é que os Oliva, que os Cury e que os Spina são casados, muitos entre si. E a maioria tem ministério. Joel Spina, ele tinha ministério há muitos anos de ancião. Ora, por que ele renunciou em 2007 e não renunciou antes? Eu vou explicar. Eu parabenizo a atitude de caráter, de falar na cara o que sente, dando nomes para o Josafá, para o Michael, para a Ma Oliver e para o Bruno ontem, que discordaram veementemente das colocações de alguém da família Oliva, Gerdel Oliva, que fez um desrespeito, uma indelicadeza com os pregadores de mais tempo, né? Atribuindo ao nosso trabalho uma religião do mal. Ignorando que todos os dias, essa mesma música que já foi tocada para alguns lá atrás, ela precisa ser tocada para os que estão chegando. Então a questão não é tocar a mesma música, a questão não é a vitrola estar quebrada. Se a vitrola está quebrada, então não tocaria o mesmo disco. Se o disco está tocando, é porque tem gente querendo ouvir. No meu canal é 20, 25 inscritos todo dia. Eles querem ouvir a mesma música que muitos ouviram lá em 2007, inclusive o Joel Spina. O Joel Spina é um sangue azul. Ele se libertou do ministério de ancião ouvindo a reforma, mas ele é um sangue azul. É que nem algum sangue azul que está tendo. Às vezes, alguns sangues azuis que estão aprendendo com a reforma, mas não dá o braço a torcer. Quanta coisa os sangue azuis, os sangue azul do ministério estão fazendo que a reforma prega desde 2001. Mas eles não falam que eles aprenderam com a reforma. Eles falam que Deus revelou para eles. Exemplo, como estava dizendo, Josafá, irmão Josafá Agra. Ele foi o primeiro que combateu nas escrituras a congregação. Ele falou, ele mesmo ontem falou, até agradeço as palavras de valor e reconhecimento, ele falou que quando ele chegou em 2008 na internet, não se falava em CCB. Claro que foi uma forma de falar, né? Foi uma forma de colocar que não se falava em CCB, que ninguém criticava o CCB, mas eu criticava. Eu já criticava desde 2001. Tanto é verdade que um ano antes do irmão Josafá chegar com um trabalho pesadíssimo, bíblico, de conhecimento bíblico fortíssimo, em 2008 que ele começou, em 2007 o irmão Joel Spina deixou de ser ancião no Texas. Por quê? Procurem na internet quais os tópicos que fizeram. Ele fez uma carta dizendo por que ele renunciou ao ministério de ancião. Vocês vão ver uma estranha coincidência. É os mesmos tópicos de ensinamento que a gente prega hoje. Aí você vai dizer, todo mundo pregamos hoje. Não. O livro que eu publiquei, o Novo Evangelho segundo a CCB, foi antes dele renunciar. Ele copiou os tópicos que eu coloquei no livro, Novo Evangelho segundo a CCB, e ele teve acesso, eu sei que ele teve acesso ao livro, a cartilha do Brás, que é como ensina-se ancião. Como que funciona para você se tornar um ancião dentro da congregação? Tem mais de 50 temas lá dentro do livro. Foi um best-seller em 2003, 2002, 2004. Curiosamente, todos os temas que ele colocou ali estão no livro que eu havia lançado. E eu já pregava isso desde 2001. Então, talvez você diga, não, ele renunciou por valores próprios. Sim, foi por valores próprios. Ele disse que estava em um bom tempo de reflexão. E eu digo para vocês, muita coincidência. Ele falar que os tópicos que levou ele a renunciar foram iguaizinhos aos tópicos que a reforma já pregava desde 2001, por escrito da época, e no livro Novo Evangelho que eu publiquei, registrado de direitos autorais. Ainda bem que eu registrei, porque para a gente enfrentar a hipocrisia em 2021, a gente tinha que estar bem alicerçado lá atrás, né? Tinha que ter chamado mesmo. Vocês pensam que o irmão Joel Spina chegou aqui na internet e falou, há 6 anos ouço um homem falido pregar na internet grandes verdades, e por essa pregação me libertei da hipocrisia do ministério de ancião, que está na carta dele. Vamos pesquisar o que vocês acham. Eu não preciso botar a carta aqui. Joel Spina, ancião do Texas, carta de renúncia, novembro de 2007.
6 anos depois que eu comecei a pregar. Ele colocou os motivos iguaizinhos da reforma. Que quem me conhece mais tempo sabe que é o mesmo os tópicos da reforma. Ele não chegou na internet e falou: ouvi um falido, um João Ninguém, um sangue vermelho pregar a reforma e me converti e me libertei. O que ele falou? Que Deus mostrou para ele. Depois de longa consagração e oração, igual o Mão Franciscão. Ao invés de falar assim, aprendi com sangue azul. É Deus que revelou para eles. Por quê? Porque são da nobreza. E muitos da nobreza agora, a partir de 2023, vão cair do ministério. Uns porque vão ser derrubados. Por quê? Por causa da operação de delação premiada de vários processos que estão em andamento. Outros porque vão renunciar. Outros porque têm vergonha. E outros porque vão ouvir a palavra dos pregadores da reforma de sangue azul. Tem vários pregadores aqui. Naquela época era só eu até 2007. O irmão Josafonte comentou que começou em 2008. E o irmão renunciou em 2007. Mas nunca chegou e falou aqui. Esse trabalho é um fruto da reforma. Nunca chegou. E agora chegou o irmão Gerdel. Falou que a gente não produz frutos. Produzir frutos na tua família, irmão Gerdel. Produzir frutos na tua família. O Joel Espina se converteu à reforma, renunciou. E ele nunca vai assumir isso. A não ser que, né, que você me traga alguma coisa escrita. Eu vou ter o maior prazer de cumprimentá-lo. Eu não sei nem se o irmão Joel Espina está vivo, eu não sei. Mas ele é um fruto da reforma. Vocês, que são da realeza da congregação, vocês precisam aprender a ser humildes. Vocês apresentam parente de vocês para o ministério. Marsola apresenta, é nepotista. Os Santinhos são nepotistas. Os Oliva, os Cury, os Espina, viu? Os lá de Maringá são nepotistas. Lá no Paraná é nepotista. Nepotismo é uma praga que atingiu a congregação. Porque se você vai para o ministério porque você é da família, então você não foi colocado por Deus, foi colocado porque você é da família. Isso é trapaça ministerial. Por quê? Porque bonito seria chegar e falar para as pessoas: aqui ninguém vai ter vez. Vai ter vez aqui quem a gente gosta, quem tem dinheiro, quem tem prestígio político. Quem tem amizade com um político a gente elogia mesmo que depois que morre, que é amigo de político, quem tem fama, quem é da família. Isso não serve aqui, eu não estou falando isso para o irmão Gerdel. Eu estou dizendo isso para as famílias. Vocês falaram que foi o Espírito Santo que colocou, mas vocês não levantam pessoas de sangue azul assim desconhecidos. Um desconhecido que levantou para o ministério e teve grande carreira foi o Paulinho do Jardim Paulista, que era da Vassoura. Quando ele era da Vassoura, ninguém dava bola para ele. E virou ancião, começaram a querer derrubar ele. Não derrubaram, agora estão puxando o saco dele. E ele também está puxando o saco dos mais velhos. Ao invés de se converter para a reforma, ele foi lá e se converteu para os mais velhos. Pregando contra os críticos. Sendo que ele foi criticado quando estava nos anos 70, 80, porque acabava o culto 10 horas. E nós pregamos hoje que Deus não tem hora para falar, ao invés de ele ficar com a gente, ele fica contra, ele fica a favor daqueles que cuspiram dele lá nos anos 80. Para aquela irmandade falsa do Jardim Paulista, que ligava para o Brás para derrubar ele do ministério. Estão todos idosos lá, batendo palma para o Paulinho. Depois de tudo que vocês fizeram contra o irmão Walter, que era para ele ser ancião e vocês passaram ele para trás. Por motivos que só Deus sabe. Vocês são muito falsos, viu, gente? E agora o irmão Paulinho também se tornou nepotista. Tem parente lá na Europa, lá no ministério, que eu sei. Tá? Porque lá também tem pessoas da reforma, reformados. Vocês precisam... Quando vocês forem da realeza, que vocês vão começar a vir aqui pregar, chegam sem usar o nome da família. Por que vocês não usam o primeiro nome? Irmão Gerdel. Por que ao invés do irmão falar que o irmão é sobrinho ou filho do irmão Oliva, sobrinho do Espina, cunhado do Cury, como você fez lá na entrevista, aliás, uma entrevista onde você falou muitas verdades, por que você não falou que você é parente do Joel Espina? Porque o Joel Espina, ele fez como você. Ele renunciou pregando a reforma. Ele nunca assumiu isso para não ficar feio para a família real. A mesma coisa você. Você sabe que a reforma prega antes do irmão Joel Espina, porque o Joel Espina é da tua família. Desde dele, ele já era um fruto da reforma. Você não sabia disso? Por que você não chegou aqui e falou: sou parente do irmão Joel Espina, que é resultado da pregação de 6 anos da reforma do irmão Adão?
que eu não concordo com a pregação dele, mas que produziu frutos de libertação na minha família, e ao invés de eu falar do Jorge Cury, Miguel Espina, que era presidente de ancião, e eu sou da família real, e eu vim aqui na Reforma ensinar vocês o que é certo e o que é errado, eu vim aqui para aprender e também sou fruto da Reforma daquele que pregou em 2001. Você é fruto da Reforma, mesmo que você não admita. A quantidade de cooperadores de jovens e de adultos que renunciaram, não estou falando, ancião não renuncia, ancião senta, ele é sentado. Olha o Daniel Ferro, ele era cooperador de jovens menores, ele ouviu a reforma, e hoje tem um ministério próspero, entenderam? Então vocês são da realeza, e isso daí é coisa de família de ancião, se vocês querem vir pregar a reforma, o primeiro passo vocês têm que renascer. Sofrer uma hemodiálise espiritual, tirar esse sangue de realeza de vocês, de achar que vocês nasceram para ensinar. Não. Na congregação, a realeza vai ter que ficar sentado, aprendendo e testemunhando que a reforma foi feita pelos de sangue azul, vermelho, os pobres. E eu preguei a reforma na falência, na luz cortada, passando necessidade num porão. Aqui é ministério das lágrimas. Aqui o nosso fruto, ele é oculto. Não é pela árvore que se conhece o fruto aqui. Aqui você quer conhecer o fruto aqui? O fruto é anonimato. A gente só expõe defeitos e erros. Os nossos defeitos a gente expõe. Os nossos, porque ontem no meu discurso eu expus toda a minha podridão e a minha sujeira, os meus pecados, as minhas mentiras. E isso eu exaltei. Mas você nunca saberá quantas almas chorando me procuraram. Inclusive pessoas próximas da tua família. Da família do Bom Marsola, já me procuraram. Então vocês estão cantando de galo aí, porque são da realeza, só que aqui é Ministério da Reforma. O Ministério da Reforma teve o irmão Genésio uma vez, ele falou, eu não sou reformista, não tenho nada com reformista, há muitos anos atrás. E falou que a reforma tem que vir pelos anciãos, pela realeza. Depois ele mudou. Aí tá falando que a reforma tem que ouvir os irmãos que estão pregando aqui fora. Inclusive ele é pregador e tudo que ele prega é verdade. Mas quando o fogo apertou, ele falou, eu não sou reformista, muitos aqui sabem disso. E que a reforma tinha que vir pelos anciãos. E eu não concordei, fiquei quieto por respeito, porque eu respeito o irmão Genésio. Não é verdade? Mas a reforma não vem pela realeza, não. Todos vocês que pregaram, que ficaram pendentes pro lado do ministério, tem que voltar atrás. Entender que esse daqui é um ministério de povo, porque esse ministério foi dado voz para o povo de sangue vermelho, que aqui na reforma brilha mais e mais. Não é que nem vocês que brilha a cor do sangue, o nome da família, que quer chegar aqui na reforma, usando o sobrenome para dizer o que é certo e o que é errado. Não. Vocês têm o valor? Tem. Mas honrem, aqui é lugar de honrar o sangue vermelho. Tem muito comentarista de sangue vermelho aqui que são muito mais mestres que qualquer da realeza da CCB. Deus escolheu os de sangue azul, não foi da realeza, para tirar vocês da mentira. Quando te vi pela primeira vez, achei, será que ele vai trazer aqui o fruto da reforma? Seu parente Joel Espina, não sei se é seu tio, primo, não sei. Ou se não é parente, não sei. Joel Espina é da sua família. Nunca você falou dele. Você falou daqueles que foram fiel até a morte pregando a mentira. Que é esses que você citou. Irmão Miguel Espina estava pregando a mentira. Por que é mentira? Porque tudo que ele pregava o Marsola anulou. Então ele estava na mentira. E foi o Miguel Espina que ordenou o Marsola. Então quando você critica, por exemplo, se você criticar o Marsola, um exemplo, quando a gente critica o Marsola, na verdade, a gente tem que entender que ele mudou tudo que o Miguel Espina falou. Entendeu? Mas ele foi ordenado pelo Miguel Espina. Então esse ministério de gente falsa foi ordenado pelo teu tio, não se esqueça disso. Tá? Então todo esse ministério de farrapos e da escória ministerial, farrapos mentirosos, nepotistas, falsos profetas, que nada fizeram para interromper as falsas profecias do Paulo do CCB sem reforma, nada fizeram, são cúmplices também. Esse ministério podre que você está vendo aí, que bebe cachaça escondido, que você é testemunha, e eu também sou, na minha entrevista eu endossei tuas palavras. O que o irmão Gerdel falou é verdade. Eu te respeitei.
Mas você em nenhum momento falou desse fruto da reforma. Então, quando a gente, aqui, Sangue Azul, tem nossas conquistas, e milhares de pessoas, milhares, que não tem nome, que não é youtuber, está aqui no comentário, e tem milhares de pessoas que não comentam, ouvem a reforma e não comentam e são anônimos. São grandes pessoas. Libertos, casamentos falsos. Os casamentos falsos não são os frutos da reforma? Sai de um casamento falso? Você que é bem casado, que é bem amado, que é um homem feliz, na verdade, uma pessoa querida, uma família estruturada. Você não é feliz de ser bem casado e feliz, bem amado? Então, mas tem muito mal amado dentro da congregação, ouvindo profecia de ministério que foi ordenado pelo seu tio, Miguel Espina. Sabe quem colocou esses capangas aí do Brás ali? Foi teu tio. Então você não tinha que ter orgulho de falar que você subiu do Miguel Espina. Você tinha que ter vergonha. O Jorge Cury foi um senhor que teve mais processos na congregação. Foi extinto porque ele morreu. Você tem orgulho de dizer que é o quê? Sobrinho, pai, cunhado dele? Por que você não tem orgulho de dizer que é parente do Joel Espina, que é amigo do Joel Espina? Porque ele se converteu à reforma, se libertou ouvindo o quê? Um sangue vermelho. E aí você chega de 2007 a 2021, você chega a 19 anos, você chega a 14 anos depois desse grande fruto e não fala nada, você esconde o fruto da reforma e aponta o dedo pra gente. Mas a gente prega justamente isso, quem for mal amado que casa de novo. Mas foi o teu tio, Miguel Espina, que implantou a doutrina que não podia se separar. Foi teu tio, Miguel Espina, que implantou a doutrina que quem não é da CCB é filho do diabo. Aliás, você está contra o que o seu tio ensinou. Como é que você elogia ele? Você usa de argumento de autoridade, de nome de realeza, para chegar bonito na reforma? E esconde o fruto da reforma para quê? Para criar uma realeza aqui dentro do Ministério da Reforma? Ou vocês acham que nasceu para ser sangue azul, nasceu para aprender com vocês eternamente? Não, nós somos libertos da família da realeza. Sinta vergonha de querer ser honrado por pessoas que grande prejuízo trouxe na vida de muitos. Você não sabe quantos problemas o irmão Jorge Cury trouxe no ministério. Ordenou todos os filhos para o ministério. Você conta o nepotismo, mas o Jorge Cury, né? Ele ordenou todos para o ministério de unção. E você tinha que ter vergonha de falar que isso não é fruto. Ou se não é fruto, é fruto podre. Fruto da mentira, prêmio da injustiça. O fruto bom é esse da reforma, o Joel Espina. Nosso sobrenome aqui não vale. Sabe o que vale aqui na reforma? Prezado senhor, eu não vou chamar de irmão porque vocês da realeza não consideram a gente irmão. Mas eu tenho respeito por você, porque nós, viemos aqui de baixo, a gente consegue ver qualidade em vocês. Hipocrisia e qualidade. Vocês só veem na gente hipocrisia. Vocês não são capazes de fazer um elogio declarado. Irmão Josafá, eu não gosto de estudo bíblico, mas admiro a tua convicção no teu ministério. Jair, Bruno, não concordo com aquilo que você falou. Aquele negócio da fatia, tal. Mas respeito você, porque sou um grande homem. Nunca. Sabe quem implantou o disco quebrado dentro da congregação? Foi teu tio, Miguel Espina. Tá? Então, esse fruto que você traz como sobrenome, como se fosse um troféu. É um fruto podre. Tá? E tem o fruto bom, que é o exemplo do irmão Joel Espina, embora ele não assumiu, todo mundo sabe que foi ouvido na reforma. Por que ele não se converteu àquelas pregações em 1999 e no ano 2000? Por que só 2007? Por que depois de 6 anos de reforma? E por que é tudo igual a carta dele, ao que a reforma prega? Porque ele é um fruto bom. Ele só é um sangue azul, ingrato. Nunca abriu a boca para agradecer o nosso trabalho. Porque vocês são arrogantes. Vocês não viram? Vocês quando querem sair da realeza e vêm aqui, tem até anciãos que já deixaram o ministério, que estão criando púlpitos aqui fora, e que não tem a dignidade de exaltar um pregador. Vocês só querem a gente aprendendo, vocês querem a gente no banco para ouvir vocês. E quando a gente quer falar, agora vocês querem sentar nós do ministério aqui na reforma. E vem com um troféu podre. Miguel Espina, ele pode ser um grande parente, querido, que eu sei que foi, para a família, mas para ministério, ele destruiu a congregação. Pior que ele, só o Marsola. Né? Quem implantou essas doutrinas que você critica hoje foi teu tio. E você traz ele como, né,
fruto, a tua banca, você quer mostrar um fruto desse? Troque, coloque o Joel Spina, tá? E repense os seus valores. Repense, pense nisso com uma crítica, um debate construtivo, respeitoso. Repudio a tua fala, né, de Bauamados, mas eu acho que você estava nervoso. Eu acredito que você, como uma pessoa de alma real, não de nome, vai ter a grandeza, não de nome, mas de alma, de reconsiderar tuas palavras diante de todo o Ministério da Reforma, que é composto por faladores e ouvintes e comentaristas. Aqui, o que vale azul é a alma, não é o nome humano. O nome humano morre com o corpo, mas a alma é para sempre. Esta nunca morrerá, desde que seja com Jesus, a única pessoa da realeza no Ministério da Reforma.